Bem-vindos! Estamos aqui no Ficcionários, onde a gente transforma nossos sonhos em realidade. Estou aqui com o Hugo Jean, especialista em tecnologia, né, Hugo? Agora, tecnologia, vamos falar de hardware, software, BaaS, SaaS, APIs, e com um histórico extraordinário. O Hugo ele já trabalhou na IBM, na Olivetti, máquina de escrever, computador, software. E Hugo, quais são as tendências aí, soluções? Conta um pouco dessa jornada aí. É, eu brinco, né, que eu fiz parte do mato, né, ajudei a carpinar mesmo, né. Uhum. E quando a máquina de escrever existia e não existia nem o Windows, era só DOS, né. E foi interessante toda essa jornada, né, e eu tive bem no início ali da minha carreira, eu trabalhei como promotor de vendas e no mapping da Praça Ramos, onde se concentravam os malucos de São Paulo. E eu brinco que eu fui um dos primeiros piratas, né, de Windows, etc, e de softwares que a galera trazia, né, muita inovação. E aí eu aprendi ali a copiar umas coisas e tinha muita coisa ali pra ter uma ideia, o Windows não existia som, e existia uma plataforma chamada Amiga Commodore, que tinha som, e tal. Então nessa fase, assim, eu aprendi muito, né, então eu fui o cara que desbravei esse mercado, né, foi bem interessante, né. Essa ordem cronológica, como é que foi? Primeiro a IBM, depois a Olivetti? É, eu trabalhei na PCI, Aham. IBM, né, e eu brinco, meu ciclo nessas empresas foi quase 5 anos, mais ou menos, e Uhum. depois eu fui para o Olivetti. Coincidentemente, eu peguei as 2 empresas saindo das máquinas de escrever e indo para os computadores, né. Sim. E agora empreendendo nessa conversão aí de banco como uma solução, né, que é a bancarização das nossas fintechs, que é o BaaS, né, o Bank as a Service, como também o SaaS, né, de tecnologia, que é a serviço, solução como serviço, como solução como serviço, né, Isso. efetivamente. Qual é a direção que você entende, Hugo, que é o empreendedor hoje precisa entender da bancarização ou atuar de forma direta, como sendo de fato um empreendedor com uma fintech, né, e atrelando essa empresa a uma instituição, financeira, uma IP, que possa agregar essa parte regulatória e ele não precisar passar pela burocracia do Banco Central, né. É. Cara, assim, ó, eu costumo muito a gente tem que olhar os mercados que deram certo, né. Então, assim, eu sempre olhei muito o mercado americano. Então, falando de software, o mercado americano, eles, que acontece lá? Cada empresa de software lá, ela é especializada no que ela sabe fazer, o cara financeiro faz o financeiro, né, o cara da retaguarda faz a retaguarda, o cara do front faz o front, e eles se completam, né, eles se integram e é o que a gente chama de complementariedade. E o Brasil tinha a síndrome do pato, né, queria Uhum. fazer tudo e às vezes não fazia nada direito. Se bem que, assim, hoje as empresas de software do Brasil, elas entenderam essas integrações, essas necessidades, né, e começaram, né, a fazer essas integrações e preparar as empresas para que né, fugisse da síndrome do pato. Realmente, você falando dessa parte de BaaS, né, de fintech, banco, você pega, por exemplo, a indústria, o varejo, que tem que vender camiseta, bermuda, roupa, e os caras têm movimentações de bilhões e na linha final, a receita era zero negativa. Onde eles começaram a rentabilizar? Começaram a entender que o dinheiro, a movimentação ali, é onde era o grande segredo, onde estava, Um né, ativo invisível, né. o ativo invisível. Então começaram: "Ô, vem aqui na minha, vou ter meu próprio cartão, vou ter o meu próprio banco". Então o que eu vejo é isso, o SaaS, ele cada vez mais ele tem que ser um banco e ele, né, porque o banco também entendeu isso. Porque até então, vou dar um exemplo, o banco cada banco hoje ele é uma adquirente, né, hoje pelo menos os grandes bancos cada um é dono, não que seja, mas ele é dono de uma adquirente. Só que eles nunca tinham a informação 100% de um faturamento de uma loja, de um lojista. Por quê? Porque eles vendiam um POS da adquirente deles. Só que quem que garantia para esse banco que
aquela loja tinha só aquela máquina, né, daquela adquirente. Ele tinha outras 3, 4, 5 maquininhas diferentes. Então, as adquirentes, eles perceberam isso, os bancos perceberam isso. Sim. Então, eles começaram a criar programas de parcerias com as empresas de software. Para quê? Para eles terem essa informação, para chegar na informação do faturamento dessas lojas, né, desses restaurantes, bares, do varejo, enfim. E o que a gente fala, né, o futuro, o que é o futuro? É a informação, os dados que têm valor. Então, se no passado ele tinha só uma parte da informação, hoje eles conseguem, né, ter a informação por completo, fazendo todas essas integrações com os RPs, os SaaS, enfim. E cada vez mais o SaaS também, que só rentabiliza. Aí, olha, agora falando do lado do SaaS, né, do software. O software, eles tinham alguns modelos. Primeiro, as caixinhas. Os caras vendiam caixinha. Ah, isso aqui custa R$ 1.000 por ano. E sempre lá o cliente que tinha um jeito de quebrar a chave, né? A segurança e pagar uma única vez e não pagar mais, né? Tem uma E aí recorrência. sim começou a ter o SaaS, as recorrências. E então essa foi a primeira fase das empresas de software. E aí vem uma fase de virar um SaaS e ter a recorrência. E eu acho que agora a gente está tirando a IA, né? A gente está vivendo um momento do SaaS entender que ele vai ganhar dinheiro de uma beirada, de uma transação da adquirente, de um Pix, né? E agora eu vejo o banco, né? A empresa de SaaS ser um banco. Então, cada vez mais os bancos também, empresas, né, de fintechs de tecnologia ligadas ao mercado bancário, já estão oferecendo plataformas integradas com o SaaS para que o SaaS que tem o cliente, né, tenha a informação e ganhe dinheiro também, né, Sim. como se fosse um banco também ali integrado com o RP, né? E esse movimento de hiper especialidade, a gente identificar, por exemplo, fintechs que têm a vocação para determinadas atividades produtivas. Tem uma fintech que é especialista em e-commerce, outra que é especialista em academias, outra que é especialista em mercado de automóveis. Essa tendência, ela possibilita que cada nicho seja rentabilizado e as soluções de cada nicho sejam desenvolvidas dentro de cada fintech. Então, essa é uma janela para o novo empreendedor. Esse é um caminho que a gente pode deixar aberto, né, para os novos empreendedores que identificam dores, desenvolvam soluções e atrelem o empreendimento como uma fintech disruptiva em cada segmento. A gente pode identificar, por exemplo, no agro, necessidades de antecipação de recebíveis, como a gente conversou, né? Antes, os fornecedores ficavam limitados a contratos com boletos, como a gente citou hoje. A partir do momento que o boleto ele tem a opção também de pagamento com Pix, se você registrar esse acordo no padrão periódico aí de semestres, anos, ou até décadas, você gera um recebível aí recorrente que pode ser trabalhado por uma instituição financeira parceira e a solução da tecnologia ser feita por uma fintech. Qual é a barreira de entrada que você vê hoje para um empreendedor que quer desenvolver uma solução de BaaS, de bancarização com uma fintech? Isso é um outro ponto interessante, porque há pouquíssimo tempo atrás, talvez a gente está falando de 5 anos e nem é muito tempo, realmente os BaaS eles eram enormes, né? As empresas de tecnologia de BaaS, elas atendiam os grandes bancos. E, e essas mesmas empresas, elas entenderam a necessidade de compilar, né, esse BaaS e fazer, falando um português chulo, um mini BaaS, né? Então, se um BaaS enorme no passado tinha que ter muitas funções de banco, às Sim. vezes o mini BaaS vai ter algumas, né, ou módulos ali para que qualquer empresa de software ou qualquer empreendedor possa utilizar dessa ferramenta e ter ali os serviços bancários. Só que, cara, eu vejo hoje também, assim, isso também tem, eu acho que tem muita relação com o ser humano, porque no fundo eu falo, né, por trás de empresas existem seres humanos. Do interesse
desse empreendedor. Porque hoje, se esse empreendedor ele se interessar, estudar IA, ele faz um RP, ele faz uma fintech, ele faz Um CRM, sim. enfim, um RP, um CRM, o que for, um robozinho ali de atendimento. Só que o que eu vejo, a barreira, eu não diria que é uma barreira, né? Porque aí eu vou falar de Brasil. Entra o problema do brasileiro, que o brasileiro sempre quer ser esperto. Só que existem os regulatórios. Então eu diria assim, a única barreira é obedecer os regulatórios. Sim. Porque a gente teve aí inúmeros, né, escândalos no Brasil, banco aqui que quebrou, que isso, que aquilo. Vou escolher bem o parceiro, né? Então você tinha assim as contas bolsões que você administrava, né? O dinheiro, né? Você era o bolsão, você recebia todo aquele dinheiro e você administrava para fazer esses repasses. Então, se o cara tinha lá 100 milhões no bolsão dele, ele podia, sei lá, fechar a porta e desaparecer, né? E hoje não é mais permitido nessas contas. Então, o que eu diria assim, o empreendedor, o empresário que tem interesse, o grande segredo é ele prestar atenção no regulatório e com certeza o cara estudando bacana, uma Sim. IA, se interessando, de repente ele mesmo consegue desenvolver a tecnologia. E hoje as ferramentas que tem e os programas mesmo do BC, né, do Banco Central e tal, possibilita que esse cara até seja um banco, né? Uhum. Ou eu vejo também o seguinte, assim, falando de empreendedorismo, se o cara conseguir ter uma boa ideia, ele vai captar a ponto de ele, né, poder ter um registro lá no Banco Central e ser um banco ali, né, ter um negócio dele, né, se ele tiver Uhum. uma ideia bem legal, né. A gente Eu nem sei se eu respondi sua sim, pergunta. sim. Até fazendo uma análise dos desafios que a gente enfrentou já como proprietário de fintech, a gente tem hoje a seguinte exigência regulatória: quero ser uma fintech. Qual é o meu primeiro passo? É identificar um parceiro que seja uma instituição de pagamento e você atrelar a sua fintech que tem uma solução para um segmento específico de atividade produtiva, por exemplo, para o agro, atividade farmacêutica, metalúrgica, ou para o varejo, se você tem uma solução inovadora que possa facilitar a vida desse empresário e você quer oferecer essa solução na forma de uma fintech, eu vejo o primeiro passo escolher o bom parceiro aqui, né? A instituição de pagamento, esse viés regulatório que você consegue driblar tendo um parceiro que já passou por esse momento. Então, no Brasil, hoje, a gente tem mais de 1.500 prestadores de serviço, né, que já estão cadastrados lá no Banco Central, que você pode escolher para ser o primeiro parceiro da sua fintech. Ou, se você for mais ousado e estiver disposto a enfrentar o desafio regulatório, você se torna lá uma sociedade de crédito direto, um SD, depois você passa a ser ah, uma operação com nível de exigência regulatória via Banco Central maior, mais amplo, e isso demanda investimento, isso demanda garantias, né? Então, eu acho que o caminho é exatamente se escolher essa instituição de pagamento, a CP, que é a pergunta seguinte que eu ia fazer em relação à América Latina e até o mercado da África, que as mesmas soluções que funcionam no Brasil, será que elas podem ser exportadas para a América Latina e para a África nesse momento? Ou até para os Estados Unidos, né? Que não é tão evoluído como a gente nessa parte bancária? Na realidade hoje o Pix, né, Sim. ele vem realmente, já está ali na Europa, você já tem o Pix internacional, Estados Unidos vem crescendo muito, inclusive assim, se der um Google aí, um dos caras que também, Uhum. acho que foi o cara que era do Banco Central, que ajudou na criação do Pix, parece que ele agora foi para os Estados Unidos fazer uma mentoria lá, e então você vê cases de sucesso que aconteceram no Brasil sendo, né, Uhum. indo para a Europa, América Latina, indo para outros. Só que só pegar um gancho, e uma outra coisa que eu vejo que também é muito legal, eu acho que assim, hoje todos além dos grandes bancos, você tem inúmeras entidades que fazem toda uma mentoria. E não só de ensinamento, né, de ensino e fomentar o cara, etc., como também incentivar. Existem programas de acelerações, né, de ideias para startups, para o cara tirar, né, a ideia dele do papel e transformar, né, num MVP e acelerar a empresa. Uhum. E hoje você vê grandes empresas aí do setor recebendo aportes aí de quase unicórnio, 800 milhões, 1 bilhão,
que eram empresas que elas estavam incubadas e hoje, né, e tem, né, várias capital aí colocando dinheiro nessas empresas. Então, Uhum. assim, tem mercado, né? Tem muito mercado, né? Fala pra gente um pouco da Caleb. O, É, o Caleb, ele é eu brinco, né? O Caleb é um hub de Pix, é Uhum. um motor onde a gente logo que o Pix começou no Brasil, ele era um facilitador, né, de uma grande PSP, de uma empresa aí, que é uma empresa mista ali, que era uma IP, uma PSP. O Caleb era um facilitador de homologação de várias software houses. E esse grupo foi vendido para uma outra grande empresa, e aí o Caleb hoje ele virou uma multi-PSP. Então hoje a gente tem o que a gente chama de fallback, né? Tipo uma contingência. Então, se de repente um cara falhou ali para processamento de um Pix, a gente, né, faz a contingência, é imperceptível para quem está transacionando ou utilizando da sim. tecnologia, ele chaveia e resolve ali o bug de talvez um fornecedor para outro. E no fundo ele é um hub de Pix, né? Uhum. Então a gente tem a tecnologia do Pix que a gente fornece, além de APIs, a gente tem inúmeras funções e coisas assim, um pouco diferentes de mercado, de fazer split. E um grande diferencial que a gente tem também é uma parte de documentação muito legal, muito leve, muito intuitiva. Então, o pessoal que precisa falar uma linguagem mais técnica, que tem uma dificuldade de fazer algum tipo de integração, assim, PSP, IP, enfim, acaba usando o Caleb para ser um facilitador, né? Uhum. Ah, excelente. Eu vou dar um exemplo prático aqui, se Caleb pode ser uma solução. Imagina, eu sou um produtor rural e, decorrente da minha venda antecipada, eu tenho um parceiro que faz a gestão e monitoramento do meu cultivo. E toda venda que eu faço antecipada, se eu já tiver a solução, por exemplo, atrelada em uma fintech parceira de direcionamento do pagamento para já o meu parceiro e para minha empresa, que é a originária da operação, isso facilita até sob o ponto de vista de parceria, né, de você compor uma nova sociedade de forma clara, direta e com um resultado simples, né? Sim, não, a gente vem debatendo muito isso, porque assim, ó, no caso, vamos falar especificamente do Caleb, ele consegue controlar todo esse ecossistema mesmo. Uhum. Então, no momento que você gera uma cobrança, só que tem um ecossistema envolvido, ó, o cara que faz o Sim. plantio, só que tem o que talvez injetou dinheiro, tem alguém que fez uma indicação do negócio que juntou todo mundo, e todo mundo ali tem que ganhar, né, os seus percentuais, seja mais ou menos, e tá distribuído. Imagina administrar tudo isso. Você ganha Talvez tenha que ter transparência, um RP, celeridade. ou talvez primeiro recebe para depois, aí às vezes também no meio do caminho disso pode ter uma E desconfiança. uma repercussão fiscal também. E aí o Caleb controla exatamente isso. O cara Uhum. pagou, ele já vai distribuir, fazer essa distribuição do dinheiro, automatizada. Então você já gera, já cria a regra, né? Uhum. Ó, então tem a chave da empresa A, da empresa B, da empresa C, fez um pagamento, ele já faz essa distribuição e vai colocar tudo isso em dashboard, relatório, e consegue estar claro para onde foi o dinheiro para cada um, está certinho, tudo isso, Uhum. né? Isso aí salva vidas. Sim, não, e por exemplo, e pensa também que talvez Literalmente. tenha ali o cara da colheita, que ele também Sim. tem que receber o salário dele ali, e pode sair disso também. Eu recebi uma demanda agora, essa semana, de um cara que falou: "Ó, eu preciso fazer um pagamento, um condomínio para 600 pessoas. Poxa, tá muito caro fazer é como se fosse um processamento de folha, vamos dizer Sim, assim. perfeito. Pô, tá muito caro, tá oneroso, as taxas estão altas. Pô, será que você conseguiria controlar? Pô, de boa, só me dá 600 chaves, o nome das pessoas, CPF e Uhum. tal. Tá aqui, ó, já mando para todo mundo automatizado. O governo federal ele vai fazer isso agora com a reforma tributária, né? Com a parte Mas aí tem a ver com com o o imposto. imposto. Isso. Nada mais é do que também vai fazer tudo isso, mas com o imposto antecipando, né? Então o split payment pro Banco Central Exato. vai ser o maior parceiro da Receita Federal. É isso aí. Porque na cabeça, né, na venda, o imposto já vai ser separado. Já vai vir Hoje o empresário na ainda fonte. tem um tempo ainda para trabalhar com esse dinheiro que era do imposto, ou mesmo desenvolver. Não, às vezes um empresário, que Sim. pode acontecer, o cara tá apertado, dá aquela barrigada, às vezes o governo vem com Sim. incentivo de parcelamento. É. De verdade, eu tô querendo estudar um pouco sobre isso para entender, né? Imagina, se já vai sair na fonte,
né, não vai mais, acabou os É programas de semelhante que incentivos de ocorre com parcelamento, os né? funcionários públicos, né? Eles É, só recebem o líquido. é, O imposto é retido na fonte. E isso vai ser um choque. é, Vai ser um choque de gestão para muitos empresários. sem dúvida. E uma adequação que precisa de fato ser feita, utilizando o split payment do lado, vamos dizer assim, do bem, né? Do empreendedor. É. Você facilitar o empreendedorismo onde o controle financeiro da operação seja antecipado. Isso tem repercussão fiscal também, porque esse recurso que você integra na operação principal, ele já está líquido. Você já tirou aí as despesas talvez de investidores, parceiros, fornecedores, até de mão de obra, de fato. Né? Então, essa integração com essa tecnologia, ah, que pode ser integrada à atividade principal, né? De qualquer segmento, né? A gente está Sim. falando aqui do agro, mas a gente pode considerar até para o varejo, atacado, indústria, pequena, grande escala. É uma solução que realmente faz total sentido econômico, financeiro e tecnológico. É que a gente começa a entrar aí, a gente vai começar a entrar em viés político, que não é, eu acho que o Uhum. objetivo da discussão. Aquela história, né? Poxa, se a gente, né, tem problema pagar na frente, né? Desde que se a gente revertesse tudo isso, poxa, lá no, Uhum. né, na saúde, educação, mas não Sim, adianta a gente entrar nesses pormenores. Mas eu vejo, você falando, me vem lembrei da China, sim. né? Porque o Brasil, a gente sempre brinca, né? O Brasil, no mínimo, sempre ele tá um mês atrasado, né? Porque você passa o cartão de crédito, né? E você tem um mês para pagar, ou parcela em 12 vezes, e tirando as linhas de crédito, né? Cara, a China é tudo ali, é Pix, né? É o WeChat lá, é tudo pagamento ali na hora, né? Uhum. Instantâneo, né? Naquele momento. Então a China sempre trabalhou também antecipada, vamos dizer assim, né? Uhum. E ali o dinheiro circula. Então não sei, a gente tem que, né? Temos que tentar ser mais otimista possível, né? Mas o controle vai existir, né? É. Vai ser na fonte. O conjunto de soluções que o empreendedor ele precisa agregar, né, na parte financeira. O que é possível hoje com a inteligência artificial ser automatizado de forma ah, quase que imediata, né? Por exemplo, a gente tem lidado com a inteligência artificial quase que em 90% das operações repetitivas. Eu fazer conciliação bancária, balanço patrimonial, DRE. Hoje, para mim, é inconcebível não utilizar 90% da inteligência artificial para esses padrões que são repetitivos, de fato. E o 10% fica apenas para estratégia. Olha, para qual unidade de negócio eu posso idealizar um formato de parceria ou de composição de investimento com outros parceiros, se eu vou utilizar a estratégia de venda de participação acionária, de equity na operação, ou se vou utilizar um investimento via banco, por financiamento. Como uma ferramenta, né, uma empresa, uma organização como a Caleb pode atuar na operacionalização e integração desses operadores de inteligência artificial em cada negócio? Cara, assim, ó, primeiro eu penso muito na parte, de empreendedorismo mesmo, né, o PME, né. Uhum, A primeira coisa que eu sempre penso é no PME. E eu vejo que primeiro o empresário, ele tem que entender, os dados, né. O que que ele vai querer fazer com os dados, né. Para que lado vai. E eu vejo que a IA, eh, ela ainda é muito nova, né, eu acho que ainda a gente brinca, a IA ainda é muito burra. Às vezes você joga coisas, assim, absurda para ela fazer que ela faz, e a coisa mais básica, ela ainda é meia, a gente realmente tem que treinar ela, né, trabalhar muito forte os prompts, etcétera. Mas, realmente o que ela vai proporcionar é é o grande sonho americano e o sonho brasileiro, né, do que a gente sempre falou: "Cara, no futuro nós vamos ter mais tempo para ir pra uhum. praia, para curtir a vida", e é uma mentira, porque a gente passou a trabalhar mais, né, porque a gente o nosso mal é esse, a gente às vezes quer produzir mais, eu quero fazer mais. Mas eu vejo que talvez a IA vai possibilitar exatamente para que a gente tenha mais poder de decisão,
né? Eu vejo hoje assim, às vezes eu não sei, eu sou um cara que eu gosto de delegar muito para eu ter mais tempo para eu estudar muita coisa e tomar as decisões mais assertivas. Então eu acho que a IA talvez não, né? Eu usaria a IA nesse sentido de me proporcionar mais tempo para eu olhar mais coisas, né? Mas aí falando da parte da tecnologia, cara, esquece, você pode ligar tudo a tudo, né? Tudo a tudo. Ontem a gente estava falando isso. A gente estava falando de uma feira de prefeituras. Na mesma da hora, eu já joguei no meu cloud lá, falei assim, ó, me avise todas as feiras de prefeitura, tal, 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 e põe no meu calendário, né? Então a gente tem que usar ela para isso mesmo, né? Para a gente otimizar os tempos, o nosso tempo, etc. Mas, cara, assim, como eu tô muito no dia a dia de tecnologia, assusta, porque literalmente parece que tudo que todo mundo tá fazendo, agora tá todo mundo só falando, ó, dá os comandos lá e deixa ela trabalhar. Uhum. Mas aí o que eu diria dos caras que vão se sobressair é o lance do ser humano, da criatividade do ser humano, porque não é só a IA lá, é como você dá os comandos e também pesquisar o que tá dando certo e usar os modelos, né? Não, não Eu não vou, respondi, não, acho que fugi. não precisa ser nenhuma propaganda, mas vai acabar sendo. Quais são as principais inteligências artificiais hoje que você usa dia a dia? Ah, Como cara, é que puta, tá? não tem como não fugir. A Gemini, É, o Copilot também, porque é o Windows, tá ali, default, o Cloud, e uma ferramenta que vem me assim, achando muito legal é o Manus. humanos, sim, a Manus, gente usa Manus. também. É, Hoje um processo decisório, dá um exemplo prático, tá? Para ver se a gente consegue fazer esse bate-bola da minha rotina com a sua rotina. Eh, a gente tem um processo decisório de investimento em empresas. Antes eu demorava em torno de 6 a 18 meses para tomar uma decisão. Hoje eu só preciso de 3 horas. Eu vou dizer por quê. A gente precisava antes obter os 3 últimos anos, DRE, balanço patrimonial e relatório de atividades das empresas. Essas 3 informações, eventualmente, para eu extrair os dados importantes, né, que são os KPIs, né, os Key Performance Indicators, que são indicadores-chave de performance, para a gente, eu precisava ter acesso a PDFs que ao todo teria quase entre 10 a 60 mil páginas, né, para uma empresa que fatura aí mais de 60 milhões ano. Hoje, com esses mesmos PDFs, né, com essas mesmas 10 mil a 60 mil páginas, eu consigo colocar numa ferramenta como a Manus, como o Cloud agora, principalmente com o Fable é, 5, né, ficou maluco. A gente, 3 horas, consegue ter um prospecto de investimento. Claro que a gente precisa depois validar, principalmente por amostragem, se sim. aquelas informações estabelecidas lá em DRE, em balanço, realmente são verídicas, né? E a gente então vai levantar aí nota fiscal, para ver se aquela entrada ali de custo realmente é precisa, se existe, se o se não é fabricado, né, eventualmente. E é engraçado porque essa semana é a semana de abertura de balanço de todas as empresas, para o mercado que tem capital aberto, as empresas de capital aberto, né. E a gente teve recentemente no Brasil algumas decepções de empresas de capital aberto, que tiveram aí problemas, de conciliação sobre veracidade de informativos, principalmente de despesas. A gente teve o caso das lojas americanas recentemente, e esse é um desafio que a gente tem ainda mesmo com a inteligência artificial. Agora o processo decisório, antes de 6 a 18 meses, virou 3 horas. E na sua atividade hoje, como é que esse grau de eficiência usando essas inteligências artificiais, o que isso representa para você? Em captação de novos clientes, em aumento de faturamento, em identificar e customizar novas soluções para novos clientes? Cara, então, assim, ó, eu posso falar que eh, eu sou um usuário, né, hard mesmo, né? Porque, primeiro, eu uso pessoal, né? Para em cunho pessoal, eu pago, né, as IA pessoal lá no meu cartão de crédito. Mas como eu trabalho com software, e aí, cara, eu aprendo demais com a molecada. E aí, assim,
Eu, Hugo, particularmente, eu nasci de software de pequeno para médio porte. E agora eu tô tendo uma experiência de SAP, né? Que é um software parrudo, né? Que uma implantação Sim. chega a demorar 1 ano e meio, 2. E a IA diminui isso para 6 meses, por exemplo. E assim, é muito absurdo. Mas só que eu olho muito a programação. Só que aí realmente, no caso da programação, aí realmente ainda eu não sei como, quer dizer, né, eu já imagino, né? Eu faço uma ideia de como vai ser no futuro, que qualquer cara ali não precisa dominar um código, né, para fazer um software. Mas hoje ainda o cara que conhece o software, então ele vai dar todos os comandos Uhum. e aí vai ter bug, você vai pôr em produção. Só que aí, cara, isso que é legal. Aí eu já não vou saber te falar, mas a molecada já sabe qual é a IA que também faz as correções, né? Que vai debugar, né? Fazer os debugs. E então é tempo, cara, assim, é muito rápido. Sim. Você consegue fazer as coisas muito rápido. Cara, e aí eu tenho muitos cases. Por exemplo, eu tenho um parceiro meu que mexe com o mercado de pagamentos, trabalhar com essa parte de adquirência. E ele sempre era parceiro de empresas de RP. E ele fez lá um RP, um PDV e um delivery com IA. É lógico que ele tem um sócio técnico que compilou, que ajudou, etc. Assim como vários outros. Outra coisa que eu achei fantástica. Eu também eu conheço muito o mercado de food, né? Food service, restaurante, bares e tal. A IA que vai falando de atendimento nas mesas. Então, assim, ó, acabou de chegar um cliente. Aí ela vai, né, dando as instruções para os garçons, ó, leva lá alguma coisa, uma entrada. Ó, o cliente ali já tá tantos minutos sem consumir. Uhum. Então, cara, assim, não tem como, né? Ela veio para Sim. ficar, né? A gente tá em julho de 2026. Nos últimos 6 meses, você decretou a morte de algum software que você não usa mais? Que era essencial para você ano passado? Ou há um ano atrás? Ah, ainda não, mas daqui a pouco. Eu decretei 3 mortes aqui. Nos últimos 6 meses eu decretei a morte do Excel, decretei a morte do Word e decretei a morte da HP, da calculadora HP. Entendi. Eu tenho sócios aqui que são cabeças brancas, né? E também conselheiros, que quando eles mandam para mim algum Excel, algum Word, ou algum abre ainda um HP, eu falo, a morte já foi decretada. Por quê? Eu explico. Quando a gente recebe, às vezes, um contrato no Word, É. eu coloco no Cloud, eu coloco na Ah, Manus sim. e faço as correções que têm que ser feitas, né, de fato. E eu prefiro hoje, eu não decretei a morte do papel e da caneta, porque para mim é uma questão até psicanalítica, né? Depois a gente tem uma convidada especial que vai falar de Vamos psicanálise. dessa parte. E mas em programação, eu começo com a equipe de tecnologia aqui e eles falaram exatamente isso, que a programação, como de fato um ofício, ela está com os dias contados, porque a inteligência artificial vai cumprir boa parte, né, das funções operacionais do programador. E nesse sentido, como é que você vê essa evolução da ferramenta? A exemplo da Olivetti, quando fazia máquina de escrever, que você trabalhou lá, que passou para o computador da IBM, e o Cara, computador da IBM agora está passando para o não, cloud, ó, para quer ver, ó, Manus. incrível que pareça, você sabe quem que é a Olivetti hoje? Não. Não, É a explica, TIM. por favor. Sim, É a perfeito. TIM, né? Aham, Tem toda uma história e tinha a Itália Telecom uhum. e que a Itália Tele, enfim, virou TIM, Os né? jovens não assistindo, Olivetti, máquina de escrever, Máquina de tá? escrever, tem gente que não. Datilografia. E a IBM hoje, cara, às vezes a IBM empresta dinheiro para banco, né? Sim. Mas, cara, você falando, cara, sabe uma coisa que veio na minha cabeça? Eu também acho que daqui a pouco, eu não sei, é que a gente gosta tanto, né? Talvez os computadores, notebooks, talvez também, Uhum. não sei se vai passar a existir, porque eu vejo tudo muito assim, como se fosse um chat, um WhatsApp, algo do tipo, você dando os comandos ali, ele falando, ó, gera isso, gera aquilo, tal, Sim. tal, tal, né? Então, mas realmente, cara, daqui a pouco não, né? Ainda hoje é um pouco necessário o debug, o cara conhecer um pouco na hora de que ele faz alguma coisa e debug. Mas você já vai pedindo para corrigir também, né, cara? Sim. Tá muito intuitivo. Tá muito Essa é uma intuitivo. pergunta que eu faço para alguns aqui. Qual é a necessidade ainda da gente ter um computador? É.
com tela. Tem a função do processamento dos dados. A gente estava falando entre a Apple e o Android, É. o iOS e o Android. Qual que tem a melhor eficiência em termos de processamento de dados? Mas a questão do operador não confundir, né, a ferramenta com a identidade. Cara, mas eu particularmente eu gosto você falou de contrato, né? A gente recebe Sim. muita coisa, tem que avaliar ou assinar eletronicamente, mas eu gosto das telas grandes, né? O meu notebook eu gosto, Uhum. tudo que eu recebo, eu gosto de abrir ali por causa da tela grande. Mas é muito louco você falando que nem a minha filha, eles jogam, lembra o famoso Stop? Uhum. Eles já tem um app ali que eles fazem pelo celular. E a Netflix, cara, por exemplo, ela tem uma área de game lá, então você escaneia um código e fica já jogando pelo celular. Eu joguei esses dias com as minhas filhas. Então, cara, é muito louco, porque eu também já vi várias ferramentas onde do celular, você nem precisa não necessariamente ter um óculos, mas alguns devices que você visualmente, óculos, Sim. enfim, você já projeta a tela aqui na frente. Então, realmente, cara, a gente tá indo por um caminho que, né? Eu conto a história do cara lá que tinha né, uma vida perfeita que ele pescava, só que aí daqui a pouco ele começou, né, a vender os peixes pra ilha pros vizinhos dele, aí daqui a pouco ele foi convocando os pescadores, né, os amigos, e aí montou uma indústria, tal, 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 tal. Daqui a pouco o cara ficou meio em depressão e ele vai no médico, né? O médico falou: "Ô, você Sim. tá precisando ir pra praia, você precisa pescar, né?" Então eu acho que é meio sobre isso, né? Eu acho que a tecnologia, eu espero que a tecnologia nos proporcione que a gente tenha mais tempo livre para curtir a vida Sim. mesmo, né? No fundo é isso que eu acho que o ser humano, Uhum. eu acho que essa grande busca é para isso, né? Para a gente, espero que a IA venha para que a gente consiga curtir mais a nossa família, nosso tempo, viagens, enfim, Sim. E falando né? em família, eu quero É, realizar um convite especial aqui a Fafá Soares, né? Fafá, Rafa vem cá com a Soares. gente participar da nossa conversa. E a gente está entrando aqui no campo Da mente da agora. mente, do ser humano, como humanizar de fato essa ferramenta. Bem-vinda, Fafá. Eu vou dar um exemplo para a sua área, né? Sobre o comportamento humano, psicanálise. Eu tenho uma estratégia que eu recentemente adotei para humanizar o PDF. Eu envio muito relatório para os parceiros, amigos, clientes em PDF. O que é que eu comecei a fazer? Eu envio o PDF e em seguida eu gravo um vídeo explicando esse documento. Porque eu comecei a perceber que o PDF não tem alma. O arquivo, o relatório, ele não tem alma. Às vezes a gente apresenta uma solução extraordinária, ou mesmo um protocolo de treinamento da equipe, ele precisa ser realizado por vídeo, quando a distância é mais prático, mas pessoalmente, esse lado humano, ele precisa realmente ser transmitido. O que é que você acha aí, Fafá, dessa estratégia? Fala. É verdade. Acredito que nós, seres humanos, a gente precisa dessa conexão, né? É como você falou, o PDF não tem alma e a pessoa não tá sentindo, né? Então, leu, ouviu e não gerou nada, nenhum tipo de sentimento. E nós, seres humanos, a gente precisa dessa coerência cardíaca, que é aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, para que eu tenha os comportamentos. Então, se você quer que aquela pessoa que leu o PDF tenha um comportamento qual você espera, o vídeo vai ajudar ela a ter esse comportamento. Por quê? Porque ela ouviu, sentiu e tem a ação do comportamento, entendeu? E o interlocutor, sendo homem e mulher, tem uma diferença importante? Porque nós mulheres somos mais emocionais e os homens são mais racionais. Então vocês têm uma cabeça diferente da nossa. Uhum. Então tem uma diferença por conta dessa racionalidade, né, humana. Então, por exemplo, eu posso ver uma coisa e tem um tipo de pensamento e sentimento, você vai ver a mesma coisa e tem outro tipo de pensamento e outro tipo Uhum. de sentimento por conta do raciocínio mais lógico. Sim. E o Hugo, que tem um arquétipo que eu percebi, tá? Minha análise. É, você nem falou. Ele tem um arquétipo alquimista, mago, transformador. É isso que ele tem uma habilidade de fato transformar, né? Através das ferramentas que antes a gente tem umas espadas medievais aqui, né? A gente tinha os alquimistas, que eles transformavam, né? Materiais primais em novas ferramentas. E eu vejo a função
do Hugo, né, a essência dele como transformador. Ele transformar essa ferramenta que está no mundo aqui invisível para exatamente mudar vidas, para viabilizar o propósito de muitos e até de parcerias, como a gente citou aqui no agro, ou no varejo, no e-commerce, você transformar de fato a possibilidade de uma ferramenta ser o propósito e o meio de vida de outras pessoas. E como é que você vê, Fafá, hoje o direcionamento dessa parte de tecnologia não confundir com o espaço que deveria ser reservado para o desenvolvimento pessoal humano e também para a família? Como fazer para não deixar a tecnologia interferir no que de fato é a nossa essência? Essa é uma pergunta excelente, porque quando você entende qual é a sua verdadeira identidade, nada que está fora consegue te atingir. Porém, quando você está vulnerável e você não sabe qual é a sua verdadeira identidade, você não sabe nem o que você é capaz de fazer, você não sabe nem o poder que existe dentro de você. Então, se você tem uma identidade fortalecida, se você tem valores consolidados, você não vai confundir. Você vai vivenciar, você vai experienciar, você vai aproveitar, você vai inclusive brincar e vai manter a sua essência. E tá tudo bem. Agora, quando você vê as pessoas se perdendo nesse meio, aí você já entende que ela não tem uma identidade fortalecida, ela não sabe quem ela é e ela tá se corrompendo no meio qual ela tá vivendo. Entende? Então, o que que precisa? Fortalecer a sua identidade. Então, primeiro em Cristo, né, que é a nossa base, e depois ter entendimento dos nossos valores. Então, quando a gente tem isso, a gente não vai se corromper. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu já fui uma pessoa que vivi com os valores invertidos. E quando eu entendi que os meus valores estavam invertidos, praticamente tudo mudou. Porque quando você tem os valores invertidos, você tem doenças aliadas a isso, porque você tem sentimento de angústia, você tem sentimento de ansiedade, você tem sentimento de baixa estima, e tudo isso vai ganhando proporção por conta de uma identidade que não está fortalecida. E as pessoas acham que não tem uma ligação, só que tem. Então, quando você fortalece, alinha todos os pilares, você começa a ganhar saúde também. E fragiliza até a nossa essência, né? Em termos de performance, a gente não ter um direcionamento de propósito, saber qual é de fato a nossa identidade. A gente conversou bastante no início, né, sobre não confundir a identidade com a ferramenta. Então, se eu tenho o meu ofício de advogado, programador, empreendedor, investidor, esse ofício ele não pode ser confundido com a minha identidade de cristão, de pai, de amigo, de filho. E essa essência nossa, ela tem que estar conciliada com o nosso propósito de vida, de fato, né? A gente trabalhar com o que realmente tem valor, né? E o resultado financeiro, a prosperidade, isso é uma consequência dessa jornada que a gente integra a nossa identidade. E o ponto que eu ia direcionar, né, é a respeito da família. Como é que, por exemplo, um casal deve integrar essa perspectiva de vida extremamente caótica que a gente tem, principalmente para quem é casado com um empreendedor, principalmente quem tem um parceiro, né? A Fafá e o Hugo são casados, então eles têm essa experiência bem próxima, né, da realidade. Ambos exercem funções também de tutores, conciliadores, mentores e empreendedores. Como é que a gente não pode deixar esses desafios caóticos vinculados ao empreendedorismo interferir no nosso relacionamento matrimonial e também familiar? Uhum. E aí a gente volta de novo para a identidade, né? Quando Uhum. o casal ele tem uma identidade fortalecida, tanto o homem quanto a mulher, eles também conseguem ter discernimento e sabedoria para lidar com todas as coisas. Então, assim, eu tenho muitas amigas que falam assim: como que você consegue ser tão calma? Como que você consegue passar pelas situações e ficar tranquila? É porque eu não posso deixar que o externo atinja o meu interno. Então, é basicamente quando você e isso já é psicanálise, né, quando o seu marido faz algo que você se sente irritada, que você se sente chateada, que te abala, não tem a ver com ele.
tem a ver com você. E aí você analisa, por que que eu fico irritada com vou dar um exemplo. Se o Hugo chegasse para mim e falasse assim: "Nossa, Fafá, mas você é muito bagunceira". E aí eu começasse querer me defender. Só o fato de eu querer me defender já diz que isso significa algo para mim, tem um significado. Se tem um significado, é porque eu concordo. Eu só não quero admitir. E por não admitir, eu começo a me irritar. Aí eu vou responder, aí vai começar a discussão, vai começar a briga. Mas por quê? Porque dentro de mim, lá no fundo, no fundo, no fundo, eu concordo. Entende? Uhum. Agora, se ele falar pra mim, nossa, Fafá, como você é bagunceira. E aí eu pensar, tipo, isso é pra comer ou é pra dançar? Tem significado nenhum, nem sei o que que é isso. Porque eu Uhum. não sou. Entende? Mas aí a pessoa. Aí, outra situação. Nossa, porque você chegou em casa e não tem, sei lá, o almoço. Pronto. Nossa, amor, eu cheguei cansado, não tenho o almoço. Aí ela vai ficar irritada, porque ele fez uma cobrança e aí ela se irritou. Só que se ela tiver a identidade dela fortalecida, se ela estava produzindo, se ela estava fazendo coisas ali a qual ela entende que era mais importante do que aquilo, de novo ela vai falar, amor, tá tudo bem, a gente vai pedir alguma coisa, então, amor, tá tudo bem, eu vou fazer alguma coisa rapidinho aqui. Ela não vai se irritar. Mas quando tem a irritabilidade, leva Uhum. para casa e trata. Tem situação de crença, tem situação de trauma, precisa tratar. Então, muitos casais acabam brigando, discutindo por conta de situações que ela vivenciou, seja inclusive na barriga da mãe dela. Então, por exemplo, a mãe estava grávida e ela tava ali o bebezinho na barriga. E esse casal briga horrores. E ela nasceu nesse contexto. Ela tem crenças ligadas a essa situação. Então, ela arrasta isso pro dia de hoje. Ela arrasta isso pro casamento dela. Então, se ela não tem esse entendimento, ela vai fazer terapia, ela vai fazer. Se a terapia que ela estiver fazendo não trabalhar as crenças e quebrar essas crenças, ela vai continuar brigando. E aí ela vai falar assim: ai, vou separar porque meu marido não dá certo. Vai separar, vai casar de novo, vai acontecer a mesma coisa, porque não tem a ver com o marido dela, tá É, dentro dela. sim. É interessante que esse entendimento de psicanálise humano, ele também é cristão, né? Que Jesus falava, é confissão, arrependimento, resignação. Então, a gente tem que fazer isso de forma interna também, né? Você está citando exatamente esse exemplo. A gente precisa reconhecer o que está de errado com a gente precisa identificar qual é o trauma, ou qual é a falha, ou quais são os erros, os pecados que a gente tem, né? Então, reconhecimento. Depois a gente se arrepende, olha, realmente isso aqui precisa ser aprimorado, estou errado, a gente se arrepende. E depois a resignação com retidão. Ah, agora eu vou caminhar pelo caminho correto, eu vou fazer o certo. E essa estratégia, além de cristã, ela também é muito mais inteligente. A gente passa por a gente tem uma curva de aprendizado, né? O americano ele fala em circunvention, ele fala que em português tem o mesmo termo, né? A mesma tradução, é circunvenção. Só que é um termo que a gente não usa. Às vezes eu uso essa expressão de propósito em algumas reuniões, pessoal, a gente tem que fazer uma circunvenção. O pessoal, peraí, que é isso? Circunvenção, não, a gente tem que driblar. Tem que driblar o bloqueio, a dificuldade, a, o que realmente isso também é socrático, né? O bloqueio é o caminho, né? O obstáculo é o caminho. Você tem que utilizar esse seu bloqueio como a sua bênção. Às vezes se fala muito, né? A pessoa que tem dificuldade de se comunicar, a comunicação é o caminho para a felicidade dela. A gente fala um pouco, alguns fumantes aqui que a gente tem relacionamento na empresa, eu falo para eles, olha, a sua bênção está na comunicação e você está tentando ferir a sua comunicação fumando. Então, se você tem, às vezes, uma compulsão alimentar, então a sua dádiva está em servir, está em. Às vezes, se a pessoa tem a vocação de gastronomia, né? Que você falou aí, preparar comida, né? Preparar comida é um ato de amor, né? Literalmente, né? Para quem a gente ama, para os nossos filhos. E, e quando a gente faz quando a gente serve, a gente é mais feliz. O meu avô falava isso, né? Quem serve mais é mais rico. E é literalmente, né? As empresas que servem mais, quando elas estão vendendo, elas estão servindo. Então quem serve mais, de fato, é mais próspero. Exato. Essa, essa máxima, esse desafio da psicanálise como uma ferramenta, você usa essa estratégia de forma diferente
quando você está comunicando com um público feminino em diferentes faixas etárias. Eu falo porque eu tenho essa vivência feminina, eu tenho 3 filhas, tá? Quais idades? Eu tenho 21, 18 e 3 anos. Ah, Então, bastante. eu tenho essa Idades bem experiência com o diferentes. público feminino, né? E a mãe delas, né, minha esposa, ela tem uma frase que eu acho bem interessante: a gente é um pai diferente, uma mãe diferente para cada filho. Isso é muito verídico, né? A gente, quando eu lembro das mesmas fases, né? Eu tô com a filha de 3 anos agora, eu faço essa analogia. Olha, como eu me comportava como pai, as atividades que a intensidade das atividades que eu desenvolvia com cada filho, os momentos, a frequência é muito diferente. Então, de fato, a gente é um pai diferente para cada filho, né? E quando é avô, é o inverso também, é um pai mais intenso. É um pai que libera tudo, né? Na Isso. Na verdade. realidade, o avô destrói Ele ama tudo que o mais, pai. né? Ele ama mais o avô. Na verdade, ele dá mais amor e deixa educação para os pais, né? É verdade. E como casal, o casal ele tem uma vivência, até eu vou fazer já de forma sugerida, tá? O seu arquétipo de conciliadora, de tutora e de curadora. Porque eu vejo nessa interação de vocês como casal, o seu papel como conciliadora e tutora muito forte. Conciliadora do ponto de vista até de diplomata, né? Quando você falou, olha, quando o marido ele faz alguma crítica à esposa, a esposa que tem que entender qual é a sua verdadeira identidade e não provocar ou não responder de forma bélica, né? De forma a provocar um conflito. Então, de fato, isso é um trabalho que você desenvolve como diplomata, né? Para evitar guerras. Mas assim, ó, eu falei Uhum. que leva para casa e trata, porque é no sentido de assim, vamos supor que ele falou comigo. Ele Uhum. colocou para fora aquilo que tá dentro dele. Sim. O que tá dentro dele não pode me atingir. E se me atingir, aí eu tenho que tratar, entende? Então não é nunca é sobre o outro, é sempre sobre você, Verdade. entendeu? Então, por exemplo, qualquer situação, qualquer coisa, e isso é muito louco. Se você parar para pensar nisso, você vai sair daqui, alguém vai falar alguma coisa, se você se sentir, tipo assim, tipo, mexeu, aí você vai parar e você vai analisar. Por que mexeu comigo? Onde que tá a crença que isso fez sentido e tem um significado? Você vai pensar. Ou então você vai responder. Tipo, não tem nada a ver, não é assim, não é desse jeito, não sei o quê. E aí já criou uma discussãozinha ali, porque você tentou se defender, entendeu? Mas o tempo inteiro, se você ficar se analisando, você vai começar a se observar. E essa observação gera uma cura, entende? Mas quando você não cura, você vai se ferindo cada vez mais, porque você vai ficando irritado, chateado, bravo e vai gerando mais dor, Uhum. entende? E aí você me perguntou sobre as mulheres e essa diferença de idades, né? Eu trato mulheres a partir de 40 anos voltado para o emagrecimento. Obviamente que mulher eu trato qualquer idade, mas por que eu coloco essa idade? Porque é a partir daí que você começa a ter as questões de menopausa, de questões mais de ansiedade, situações assim. Criança, por exemplo, o meu filho tá com obesidade, preciso tratar. Não é a criança que precisa de tratamento, é o pai e a mãe, Verdade. é o casal ali, porque a criança faz. Eu costumo dizer que criança faz o que os pais deixam, nós adultos fazemos o que precisa O ser feito. exemplo, né? Move muito. Exatamente, nós adultos fazemos o que precisa ser feito. Crianças fazem o que os pais deixam. E tá tudo bem. Porque o meu filho tá com obesidade e ele tá precisando de um tratamento. Não, Uhum. quem tá precisando de um tratamento é vocês, entende? Uhum. E às vezes os pais ficam chateados, que eles falam assim, mas é porque a gente tem uma alimentação super saudável. E eu não entendo por que ele tem esse tipo de alimentação. E aí eu explico, vamos lá. Você tem uma alimentação saudável, você cuida do seu corpo, você vai na academia, só que o seu filho precisa de atenção, cuidado. E aí é muito mais fácil dar um Doritos, dar um salgadinho, um doce, um chocolate, O celular, né? a atenção, entendeu? Não Sim. sentar, não olhar no olho, não conversar. Então, assim, é mais fácil dar o que ele pede do que Uhum. fazer o que ele precisa. Porque se ela falar, não, vou te dar uma fruta, vai reclamar, vai ficar perturbando, vai ficar.
É igual criancinha de, sei lá, a criança tem 4 meses. Ela precisa de uma tela? Não, não precisa. Mas a mãe precisa de paz. O que que ela faz? Tela para criança. Entende? Então, é sobre a criança ficar quieta e eu fazer o que eu quero fazer. É mais ou menos isso. Sobre nostalgia, né? Eu sempre pergunto isso aos nossos convidados, né? Qual é o que lhe vem à memória como a experiência mais feliz da sua vida? Qual era o cenário? Mais feliz da minha vida. Eh, eu tenho um pouco de dificuldade em relação a essa questão. Hoje eu consigo falar mais racionalmente, tá? Então, na minha infância, eu não tive uma infância ruim, mas eu não tive uma infância, que eu tive boas memórias, porque eu sofri abuso quando eu tinha 9 anos de idade, e isso me gerou uma ansiedade, né, porque eu não contei para os meus pais, e eu guardei isso, fiquei com aquilo ali guardado, por muito tempo. E quando eu falava para minha mãe que eu estava, ansiosa, que meu coração estava disparado, aí ela falava que era falta de uma louça para lavar, de um guarda-roupa para arrumar. E de fato, quando eu ia fazer essas coisas, eu melhorava. Porque a ansiedade também é uma falta de distração, né, porque apesar de ser químico, no meu caso, eu melhorava. Então, eu passei dos 9 anos, que é uma criança, né, até pelo menos os meus 19 anos sofrendo com síndrome do pânico, com pensamentos seguidos de morte. Eu sofria com ansiedade, eu tinha traumas de tipo, por exemplo, vamos sair de carro, o carro vai bater e a gente vai morrer, literalmente. Alguém tocou a campainha, bateu na porta, alguém veio me matar. Era esse tipo de pensamento que eu tinha o tempo todo. Pior cenário. E isso me dava, angústia, eu ficava com se você passasse por mim e falasse: "Bom dia", aí eu pensava: "Por que essa pessoa tá dando bom dia?". Sabe, assim, uma Uhum. situação era, tipo, tudo escuro, literalmente era tudo escuro. Eu não gostava de falar, eu não falava. A minha conversa era: "Aham, sim e não". Eu não falava. Por que que eu não falava? Porque quando eu abria a boca para falar, me dava ânsia de vômito. Eu ficava muito irritada, me dava ânsia de vômito e era da síndrome do pânico, né, era causado pela síndrome do pânico. Só que aí, quando eu fui trabalhar reprogramação mental, eu precisei reprogramar as minhas crenças, né, e aí eu comecei a criar os meus momentos felizes, criar aquilo que eu queria viver. Então eu quero viver no passado, pensando em tudo que eu passei, ou eu quero viver no presente, criando a minha própria realidade, porque a gente tem esse poder, né, de criar a nossa própria realidade partindo dos nossos pensamentos. O nosso pensamento ele pode criar a morte ou pode criar a vida. Então eu comecei a criar isso, né. Então, assim, pra mim, o meu momento feliz é tipo assim, eu até eu brinco e falo para o que eu amo os meus cafés da manhã, porque eu amo a mesa posta, então sentar na minha mesa, a mesa posta: "Ah, mas é só vocês 2, não tem problema, a mesa tá posta para nós 2 tomarmos nosso café da manhã". À noite, quando a gente tá ali sentados os 2 ou até com a Valentina junto, é um momento muito feliz. Por quê? Porque eu tô dentro da minha casa, com a minha família, quando a gente vai viajar e a gente faz tudo juntos e é muito gostoso. Então eu criei Uhum. isso e era isso que eu queria. Então pra mim, os meus momentos felizes é esses momentos de, não é ne o sentar já é um momento feliz, mas o de preparo. Então preparar a mesa, colocar o guardanapo, colocar a louça, esse momento, assim, pra mim me traz muita felicidade, porque é um momento de cuidado, que é aquilo que você Sim. estava falando, e Você eu chegou no gosto bastante. você chegou no ponto que eu queria, né. Os momentos mais felizes que eu sempre identifico são os primais. São os momentos mais simples, os momentos que conectam mais Sim, a gente. exato. Ou com a família, o ser humano, nesses momentos de cuidado, de refeição, ou conexão com a natureza, ou ambos juntos, que é o melhor cenário. Então, eu tenho amigos que têm dificuldades, às vezes, com as filhas ou os filhos, eu falo: "Olha, leva pra fazer uma arte marcial, mas você junto. Você praticando a arte marcial junto. Você praticando". Eu venho do judô, do jiu-jitsu, e as minhas filhas, eu criei uma conexão muito forte com elas, treinando com elas. E isso para criança, o pai jogar futebol com o filho, você ter uma experiência, de cavalgada com seus filhos, isso para criança é muito importante,
que ela concilia, né, a conexão da natureza, que nada mais é a conexão com Deus, e com o amor da família, É. que é o E, mais cri- importante. e criança tem muito linguagem de amor, né? Então, por exemplo, vou dar o exemplo da Valentina e da Manuela. Se você chegar com um presente para Valentina, ela vai se sentir extremamente amada, porque ela ama o presente. Então, se você presentear ela, ela vai se sentir amada. Uhum. Se você passar o dia inteiro com ela, dando atenção, fazendo coisas ali que são legais, mas que ela não identificou que aquilo ali era algo que, tipo, tem a linguagem de amor dela, ela vai terminar o dia, ela vai falar, o que a gente vai fazer? Tipo, porque pra ela não, entendeu? Uhum. Já a Manuela, ela já é mais na dela. Então, se você der espaço pra ela, deixar ela fazer as coisas dela, ela se sente amada, respeitada. Agora, se você fica em cima dela, tipo, vamos fazer isso, vamos fazer não quer dizer, isso irrita ela, entendeu? Então, uma quer espaço, a outra quer, a linguagem de amor dela é presente. Uhum. Então, é a linguagem de amor. E se você não entende, aí você vai falar assim: nossa, mas eu passei o dia inteiro com você e mesmo assim você tá reclamando? Porque você não entende a linguagem de amor dela. Aí a outra, nossa, eu tô tentando te dar atenção, te dar amor, te dar carinho, e você. Porque você não entende. Ou seja, ou você entende a linguagem de amor, seja das filhas, do marido, da sogra, inclusive, Uhum. ou você vai ter conflito. Porque você não entende, você vai cobrar. Exemplo, eu tenho uma linguagem de amor. Aí eu quero amar você de acordo com a minha linguagem de amor. Não vai dar certo. Por quê? Porque essa é a minha linguagem de amor. Essa é a forma como eu entendo que eu estou sendo amada. A dele é diferente, a da Valentina é diferente, a sua é diferente e das suas filhas também é diferente, entende? Então você precisa entender a linguagem de amor de cada uma delas. Olha só, ela tá falando de linguagem de amor, que é o API, Ai, meu Deus. Conexão. para realizar a conexão Exato. com a essência e ter o resultado de fato da eficiência, né? E- Operacional. Esses dias a Valentina falou assim: vamos na Debrecha? Nossa, é uma loja É. famosa, muito tempo. Aí eu pensei, tá, vamos. Aí a gente chegou na loja, tinha uma fila Uhum. gigantesca. Aí eu pensei, se eu falar pra ela que eu não vou ficar na fila e, tipo, fazer milhões de coisas dentro do Uhum. shopping, pra ela não adiantou de nada. Então, tipo assim, eu fiquei na fila, entrei na loja, comprei, tipo, a blusa que ela queria comprar e ela já tava feliz. Ela falou, a gente já pode ir embora. Porque é o que ela queria, entendeu? Agora você poderia entrar em outras lojas, 1000 lojas, fazer várias outras coisas, levar ela pra tomar sorvete, pra fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque você não queria ficar na fila, e no final do dia ela vai falar, vamos voltar lá na loja. Simples Uhum. assim, entendeu? Sim. Você já ouviu falar de o N21? É uma plataforma de mensuração de riscos psicossociais. Não. Que um dos desenvolvedores dessa plataforma foi o Augusto Cury. E esse projeto de lei foi aprovado. Hoje as empresas devem ter políticas de prevenção de riscos psicossociais. E uma das estratégias dessa ferramenta são os colaboradores associados de uma empresa escreverem lá o que de fato gera a ansiedade, o que gera gatilhos de síndrome do pânico, entre outras enfermidades psicoanalíticas, né? Essa estratégia hoje das empresas desenvolverem, aí eu vou juntar os dois mundos aqui, tá? Sim. A gente tem a parte aqui da tecnologia, que pode ser um canal de interlocução, que normalmente o associado na empresa não tem com os seus superiores, ou até eventuais problemas, como, obrigado por compartilhar, Fafá, a experiência que você teve na infância. Isso é uma realidade também das empresas, em termos de assédio moral, né, de assédio físico, que deve existir uma ferramenta de fato tecnológica que possa garantir a comunicação de eventos que são riscos, né, psicológicos para os colaboradores conseguirem aprimorar o relacionamento entre os pares, ou mesmo denunciar, né, eventuais situações de abuso. Então, essa é uma oportunidade hoje Hugo, das empresas empreenderem internamente, ao melhorarem os resultados, né, através desse ajuste de procedimentos, porque
a gente vê muito isso em composição de equipe. Eu, naturalmente, eu identifico que as equipes, elas se tornam mais eficientes quando você tem um grau de aderência, até de estilo de comunicação entre os integrantes. Só que nem sempre é possível você ter uma equipe em que os integrantes, eles são introspectivos. Eles se comunicam às vezes por olhares até, ou somente pelo WhatsApp. E a gente tem equipes, e normalmente essas equipes introspectivas estão em tecnologia, tá? São os programadores. E a gente tem as equipes extrovertidos, que normalmente é quem está no comercial, que é mais extrovertido, que é mais comunicador. E quando a gente precisa integrar essas equipes, aí sim os desafios de interrelacionamento acontecem, né? Os atritos, as panelinhas, vamos dizer assim. E como empreendedor, administrador, chefe executivo, a gente tem que conviver com essas diferenças, não só dentro de casa, mas também na extensão da nossa casa, que é a nossa empresa, a nossa comunidade. Aí eu lanço ou um desafio ou algo que talvez se comunique aqui com as personalidades e os ofícios do Hugo e da Fafá. Eu vejo vocês dois aqui com uma conciliação excepcional do uso da tecnologia com o desenvolvimento humano. Sim. Para mim, na real, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo com meu pai. Com 9 anos de idade, meu pai já tinha marcenaria e tal. E o meu pai sempre foi o louco que ele tava na rua, ele via um galpão e falava, aqui dá uma empresa, aqui dá uma empresa. E coincidentemente ontem eu tava almoçando com a galera da empresa lá e eu citei o meu pai falando e eu mensurei isso porque a gente fez meio um fechamento lá na empresa para umas coisas bombar, né? E o meu pai falava isso, né? Ele juntava, meu pai tinha essa capacidade também, né? Porque era peão, né? Vamos falar assim, era peão, marceneiro, tinha o escritório, mas tinha os peões. Uma empresa não era muito grande, sei lá, umas 30 pessoas. E ele fala, cara, a gente tem que conviver, a gente convive mais aqui do que na nossa casa. Então aqui a gente tem que se dar bem, etc. E eu, na minha opinião, e eu acho que, pô, você vê, teve uma entrevista do Adib, né, da CIMED, falando também dessa parte de RH, né, que eles assumiram o RH lá da CIMED uma época. Sim. E Eu assisti. mano, Eu adotei essa é no metodologia aqui. Jota, né, no GeoJ, Sim, acho que ele sim. deu entrevista. E aí eu vejo isso, cara, porque assim, eu sempre adotei isso desde sempre, desde Sim. moleque, eu Que sempre todo olhei. líder tem que ser RH também. Tem que Isso. ser RH, mas não só isso, assim, a primeira coisa, Aham. cara, onde eu vou, seja restaurante, empresa, tal, banheiro, né? Cara, Uhum. banheiro é limpo, não precisa ser porcelanato, nada disso, mas, cara, pelo menos limpinho, com Uhum. papel Sim. higiênico, enfim. E realmente, cara, você dá estrutura pro funcionário, Uhum. né? Dar essa estrutura e realmente se preocupar com esse cara, como tá lá na sua casa, sua família, seus filhos, tal, e ter, né, cara, essas ferramentas e principalmente essa integrações, né? O que você falou, não só ali Uhum. dentro da empresa, talvez fazer fora, né? Tem um amigo que eu também de vez em quando eu ponho ali um dinheiro, porque ele trabalha a parte de obra, né, construção, e, cara, sei lá, a cada 15 dias, uma vez por mês, tem um churrasco ali com os peão. Então, porque eu vejo, e nós somos cristãos, né? E a gente fala assim, no fundo, as empresas são seres humanos. Então a gente tem que adotar, né, a mensagem de Cristo, né? E a gente tem que, né, servir, né? A gente tem que lavar os pés, né, dos Uhum. funcionários, né? Sim. Literalmente. E então eu acho que e aí entrando aí vamos falar porque assim, no objetivo também é a empresa ter lucro, todo mundo trabalhar feliz. Uhum. Então a gente cuidando do funcionário, o cara vai faltar menos ou não vai faltar, né? O cara vai vestir a camisa da empresa, o cara vai ter uma saúde emocional, enfim, Uhum. e a produtividade vai melhorar. Agora você imagina um funcionário insatisfeito, mal-humorado, o cara não vai vestir a camisa da empresa. Então, pelo menos eu, ao longo das empresas que eu tive, ou que eu investi, ou que eu trabalhei, eu sempre procurei, né, trazer isso, né, de servir, né, a galera tá junto ali, né? Uhum. São seres humanos, né? E, e, e outra coisa que eu sempre defendo, né, cara? Porque, infelizmente, né, eu venho desse mundo corporativo e tem gente que se acha a 8ª, né, maravilha do mundo, a melhor bolacha do Uhum. pacote.
E eu acho que tem que ter muito respeito, né, cara, independente de cargo, né? Aquela história, se você não Tem que trata ser humano, bem, né? né, o Cristão. garçom ou o Uhum. cara que tá te servindo ou um funcionário, E, cara, que ser humano é você, e é né? uma técnica de performance. Sim, Eu estudei fora e eu tive uma lição de humanidade com uma simples sugestão de eficiência do dono de um restaurante do qual eu trabalhei como bartender, isso com 18, 19 anos. Ele falou: olha, preste atenção de quando alguém fala, pergunta o seu nome quando você vai atender com muito mais celeridade e eficiência. E toda vez que eu vou para um restaurante, eu pergunto, faço questão de, não só por uma questão de atenção, de respeito, mas uma questão de eficiência. Se você falar o nome do garçom, ele vai te atender de forma mais rápida. Ele vai captar que. E é uma questão até psicossomática, né? Quando você ouve o seu nome, você gera uma conexão imediata. Perfeito. O que eu entendo em relação a você falou sobre a empresa. Começa na empresa, né? Sim. Então a empresa precisa ter uma cultura de Uhum. acolhimento, uma cultura de pertencimento, né? Então os funcionários eles precisam se sentirem acolhidos, se sentirem pertencentes e dentro disso, eles entendendo, né, a verdadeira identidade deles, né? Porque a cultura da empresa Sim. faz com que eles tenham esse entendimento. Então, Uhum. quando eles têm esse entendimento e existe esse alinhamento, eles chegam Uhum. diferente na empresa. Verdade. Eles pisam diferente na empresa, eles atendem diferente dentro da empresa e eles produzem diferente dentro da empresa. Por que que isso acontece? Porque gera conexão, gera respeito, gera alinhamento e produção, entende? Uhum. E aí você falou sobre, tipo, questão de abuso, que Uhum. normalmente acontece, e de fato acontece. Mas aí eu poderia falar sobre prevenção para que isso não aconteça, mas eu prefiro falar sobre a cura. O que que acontece? Normalmente, não sei se você já ouviu, acho que sim, né? Porque provavelmente você assiste vários conteúdos, podcasts, essas coisas, e aí tem relatos de, porque eu fui abusada na infância, e eu conheço isso porque eu passei por isso. Aí eu fui abusada na adolescência, e aí eu comecei a trabalhar, eu fui abusada Uhum. dentro da empresa, e aí uma série de acontecimentos. E por que que isso está acontecendo? Foi a empresa que eu fui trabalhar. Não é a empresa. É, de novo, aquela situação. É o que está dentro de você. Sim. Você ficou presa no primeiro acontecimento, e esse acontecimento, no lugar onde você chega, já começa a acontecer as mesmas situações. Os padrões, Porque o né? seu pensamento, primeiro que o nosso pensamento ele não sabe o que é real nem o que é imaginário. Então, aquilo que eu penso é uma verdade absoluta. Então, se eu penso, fui contratada para aquela empresa. Aí eu começo a pensar, e se eu sofrer abuso? E se eu não for bem tratada? Uhum. Porque, tipo, eu acho que eu não sou tão capacitada para estar naquela empresa. Então, vai acontecendo uma série de pensamentos. Os nossos pensamentos, eles são, de novo, uma coerência cardíaca, né? Então, eu tenho um pensamento, esse pensamento, ele gera o sentimento, e o sentimento é o que gera a ação. E você vai se conectando com as pessoas de acordo com aquilo que você pensa, de acordo com aquilo que você e aí eu sempre falo, eu nunca vou me conectar com uma pessoa que eu não consiga, por exemplo, a pessoa me procura, senta comigo e me conta milhões de maravilhas e fala: "Eu preciso do seu trabalho". Eu penso comigo: "O que que eu tenho que fazer com essa pessoa?" Porque, tipo, ela me contou que ela é perfeita, entendeu? Uhum. Só que ela não é. Por quê? Porque ela tá sentada na minha frente pedindo ajuda. Então, por que que eu me conectei com ela? Porque eu posso, de alguma maneira, ajudar ela, senão isso não teria acontecido, entende? E aí você pensa: "Eu sofri abuso na empresa". Trata o que está dentro de você. Você vai sair dessa empresa, vai para outra empresa, você vai sofrer a mesma coisa. É porque dentro do meu casamento o meu marido me bateu. Trata o que está dentro de você. Você vai casar e você vai provocar de novo que esse marido bata em você. Igual, por exemplo, uma situação, né? Não vou citar nomes, obviamente, mas o marido bateu na mulher. Por que que ele bateu nela? Porque ele entende e ele aprendeu, porque foi isso que aconteceu na infância dele. Quando o pai dele batia nele na infância, ele dizia: "Eu tô te batendo porque eu te amo".
Eu tô te batendo porque eu quero te ensinar. Eu tô te batendo porque você tem que aprender. E como eu te amo, eu estou te ensinando. Então, o ato de bater era um ato de amor. E depois que bateu, e aí passava um tempinho, tinha um arrependimento, tinha a reconciliação. O amor. Entende? Aí o que ele fazia? Repetiu o padrão. Batendo na esposa dele. Por quê? Porque ele ama ela. Porque ele quer ensinar ela a ser uma boa esposa. Entende? O que tem que ser tratado? Ele, as crenças dele, entende? Senão ele vai continuar repetindo o mesmo padrão, entendeu? Ah, e por que a mulher apanhava? Porque o valor dela, os valores que ela tem, aceita passar por essa situação. Se ela não aceitasse, só ia acontecer uma vez e acabou. Mas ela aceita, ela perdoa e ela deixa passar. E vai acontecendo, 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 até ela virar vítima. Aí ela conta o caso dela, como tipo, ai, porque eu sofro, porque eu não sei o quê. E aí vai acontecendo esse padrão de acontecimentos. E aí o que tem que fazer? Tratar dentro de você, Uhum. para que isso pare de acontecer, entendeu? É aquela progressão, né? Pensamentos, ações, hábito, cultura. Uma engrenagem. Isso vira um ciclo. círculo vicioso ou virtuoso. Começa no vicioso. A ideia é que você vá Isso. pro virtuoso, né? Substituir o vício bom, o vício ruim pelo vício bom. Exatamente. Isso em todos. E a gente sempre tem padrões, né, de comportamento. Se esse comportamento ele for prejudicial a nós e a outros, é vício. Igual, por exemplo, uma mulher chega pra mim e fala, ah, porque eu quero emagrecer. Tá. Aí eu pergunto, por que você quer emagrecer? Aí ela responde, ai, porque é pra ter mais saúde, disposição, qualidade de vida, ter energia, blá, blá, blá. Aí eu pergunto de novo, por que você quer emagrecer? Ah, porque eu fui no médico, começa a falar a verdade, né? Porque eu fui no médico, minhas taxas estão ruins, não sei o quê, blá. Por que você quer emagrecer? Enquanto ela não tiver um porquê que verdadeiramente vai fazer ela acordar todos os dias motivada pra não desistir, ela não vai conseguir Sim. emagrecer. Então, eu tenho uma aluna que ela emagreceu 35 É a virada quilos. da chave. Ela emagreceu 35 quilos em 4 meses. Por quê? Quando a gente sentou pra falar a primeira vez, eu perguntei, por que você quer emagrecer? Aí ela falou, ah, porque é pra ter saúde, não sei o que, não. Perguntei de novo, por que você quer emagrecer? Aí ela respondeu, ah, porque, tipo, minhas taxas estão isso, não. Por que você quer emagrecer? Ah, porque fui no médico, ele falou que eu tô muito acima do peso, preciso fazer uma bariátrica, eu não consigo nem fazer a bariátrica, porque eu tenho que emagrecer pelo menos 20 quilos pra fazer a bariátrica. Beleza. Por que você quer emagrecer? Aí ela parou e pensou, porque ela já não tinha mais respostas. Aí ela respondeu assim, é que eu fui numa lanchonete com a minha filha de 4 anos e a minha filha pediu uma coxinha. E a moça, a atendente, veio e deu a coxinha para minha filha e falou: parabéns, a sua neta é muito linda. Ela tinha 35 anos e a filha dela 4 anos. E a atendente confundiu ela com a avó da menina. Então ela disse que nesse momento ela sentiu uma dor dentro dela, que ela falou assim: tô com aparência de velha, acabada. Ela ficou extremamente chateada. Eu falei: pronto, já entendi. É esse sentimento que eu preciso. Eu quero esse sentimento. Eu quero que você reviva isso. E aí eu fiz uma técnica com ela para ela voltar, sentir o mesmo sentimento. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele rejeita todo e qualquer tipo de dor, porque a função dele é gerar prazer. É um mecanismo de defesa. Exato. Aí eu falei para ela: você se lembra desse dia? Lembro como se fosse hoje. Falei: é esse sentimento que eu quero. E aí eu fiz a técnica com ela e tal. E aí depois a gente fez a técnica de como ela queria estar. Como ela queria se sentir, como ela queria ser vista, o que ela gostaria. E aí ela guardou as 2 imagens. Então, a imagem, né, da situação da moça achando que ela era a avó da filha dela e a imagem dela magra. E aí ela trouxe uma outra situação. Ela falou que até aquela data ela nunca tinha conseguido vestir o uniforme da empresa, que ela trabalhava de jaleco, porque não tinha o número dela. E ninguém se preocupou em pegar o número maior. Sim. Aí eu perguntei pra ela, você tem uniforme? Ela falou, tenho. Eu falei, veste o uniforme. E aí ela vestiu o uniforme, obviamente, tipo, nem passava na perna. E aí eu falei, é com isso que a gente vai trabalhar. E a gente começou a fazer sessões, trabalhando. 4 meses. Ela eliminou 35 quilos. E aí ela vestiu o uniforme, tirou foto. Ela não perdeu, ela eliminou. Ela eliminou, porque quem perde acha, né? Nosso cérebro ele é conduzido a achar aquilo que a gente perde. E aí ela vestiu o uniforme, e aí ela falou, nunca me senti tão feliz na minha vida, porque era algo assim, no sentido de, tipo, ela não conseguia
ter mobilidade para amarrar o tênis. Era algo Senso de nesse sentido. conquista, né? Exatamente. Mas ela não tomou remédio, ela não fez dieta. O que que ela fez? Mentalidade. A sua mentalidade é capaz de criar o corpo que você quer ou criar qualquer outra coisa que você queira. É que eu especifiquei as minhas ferramentas direcionadas para o emagrecimento, para a saúde e para o bem-estar. Mas você pode utilizar para qualquer outra área. Sim. É interessante, né? Psicanálise a gente começa a levar a sério quando de fato vê resultado. Com a gente ou Exato. próximo a quem a gente ama. E isso realmente é o ponto de virada de chave que você tem que transcender esses preconceitos. Que eu acho que é um pouco sobre inteligência artificial também. Eu enfrento aqui com esse conflito de gerações, os meus sócios cabeças brancas, eles tiveram a resistência, principalmente esse ano, de adotar as ferramentas de inteligência artificial, decretar a morte lá do Word, do Excel, da HP. Mas quando vê os resultados, Aí sim, Aí sim, aí o exato. louco vira gênio. o louco vira gênero. Aí os nossos colaboradores aqui se tornam É, peças essenciais para o nosso advisor, o nosso conselheiro, que já tem 40, 50 anos de experiência de mercado. Tem 2 sócios aqui com 70 anos, que são generais, que são referências absolutas nas áreas que eles atuam. Um especialmente em engenharia e o outro em finanças, em economia. E eles escutarem de um jovem de 20 e poucos anos que a ferramenta que ele usou a vida toda, ela morreu. nossa. Exatamente. Existe um conflito existencial de propósito. Exato. Eu percebi isso neles. Tanto que eles tiveram progressão de cargo. Aqui eu tirei eles de cargo de chefia. Vê que impacto. Ano passado. Antes um era CTO, chefe de tecnologia, e o outro era CFO, chefe de finanças. Eu disse, não, vocês não podem mais exercer esses cargos. Porque as ferramentas hoje predominantes para eficiência a favor da nossa empresa não são habituais ao exercício das atividades dos cargos que esses sócios desempenhavam até ano passado. Isso agora vocês vão ser conselheiros. Um é presidente, o outro é vice-presidente do conselho da nossa empresa. E foquem, pelo amor de Deus, somente no estratégico. Eu preciso de vocês em reuniões chave. Fica aqui disponível só para reunião estratégica. E deixa o operacional com os operadores de inteligência artificial para ter eficiência e performance. O resultado, ele traz uma convicção. Isso. Eu fiz uma série de lives e dentro dessas lives, no final, a gente vendeu. E uma aluna comprou. Sabe aquelas pessoas que compram na emoção? Uhum. Aí ela comprou. E aí, Quase todas. Não, mas essa foi na emoção mesmo, Uhum. porque depois você observa pela fala dela, né? Ela comprou e aí depois ela chamou no privado e falou assim, ó, eu acho que isso não é pra mim, não. Aí eu falei, tá, tudo bem. Mas por que que não é pra você? Aí ela falou assim, não, é porque eu vi que vocês colocaram no grupo que é pra gente comer. Só que eu faço academia, eu faço uma dieta, eu como frango, eu como a minha salada, eu como um carbo, que é a batata doce. Eu quero eliminar 8 quilos, eu não tô eliminando e eu tô fazendo dieta. Aí vocês vêm e diz que eu tenho que comer. Normal, arroz, feijão, carne, peixe, pra mim não faz sentido. Aí eu peguei e falei pra ela assim, tá, vamos fazer o seguinte, você faz, se depois que finalizar o processo você não tiver resultado, eu devolvo o seu dinheiro. Aí ela, tá bom. Trucou. E aí ela pegou e falou assim, ela falou que desligou e falou que, ela pensou, né? Teve o dinheiro de volta. Ela pensou, né? Ela falou, vou fazer só pra depois mostrar que não deu certo. Porque elas tinham que postar no grupo que estavam fazendo. Sim. E aí ela fez, de fato. E aí no final ela eliminou 8 quilos. E aí ela gravou um vídeo pra mim. Tanto que eu pus no meu... É um testemunho, né? Ela fez assim, o nome dela é Marli. Aí ela, Uhum. bem, Marli, eu tenho 54 anos, comecei o processo com as meninas, mas eu não acreditei, fiz mesmo pra depois mostrar que esse negócio não funcionava, mas eu me enganei. Eu tive resultado, mas assim, não fazia nenhum sentido o que elas estavam falando pra eu fazer, porque eu já estava seguindo aquilo que é necessário, academia e dieta.
Então, se eu não estava tendo resultado com isso, como que fazer ao contrário? Comer iria me trazer algum tipo de resultado. Só que não era sobre alimentação, era sobre reprogramação mental. Uhum. Então, independente do que você come, você emagrece. Porque você está reprogramando a sua mente. Você está reprogramando, você tá entregando para o seu cérebro e para as suas células aquilo que você quer. E lembra que eu falei que o cérebro não sabe o que é real, não sabe o que é imaginário? Então, o seu cérebro, ele é a sua secretária. Você Uhum. entrega um pensamento e ele age de acordo com o seu pensamento. Então, mesmo ela Uhum. achando que não ia emagrecer, só que fazendo a prática, ela estava entregando para o cérebro o emagrecimento dela e ela eliminou peso. Então, ela fez uma reprogramação mental, eliminou peso e ela, no final, gravou o vídeo porque ela teve o resultado que ela queria através da reprogramação mental, entendeu? Olha, eu tive 2 insights aqui pra gente fazer o encerramento, e eu acho que resume bem o que a gente conversou hoje. E eu vou transformar isso no meu agradecimento pela mentoria, eu até escrevi aqui, viu, Hugo? Agradecimento pela mentoria de alquimia digital Eita. que o Hugo fez aqui para nós e pelo tutorial de conciliação psicanalítica, de autoconciliação psicanalítica. Foi um tutorial espetacular da Fafá, gratidão. E espero que tenhamos novas oportunidades aqui para direcionar essas trocas, né? Essas experiências espetaculares, importantíssimas para o desenvolvimento das nossas empresas e também dos seres humanos que aqui operam. Gratidão, novamente, obrigado, gente. Fique com a gente aí, ficcionários, para cima!